mais uma aula do curso de Administração Informática. A ideia hoje é passar bem rapidamente, bem conceitualmente, pelas principais palavras-chave associadas à parte de administração financeira, tá, de uma empresa, seja ela qualquer, e especificamente de informática. Tá? Então, bem-vindo à nossa sexta aula. Primeiro, acho que é importante todos que forem trabalhar em uma empresa, criar uma empresa, pensar em gerenciar uma empresa, entender que tipos de empresas existem. Né? Então, o primeiro item que está aí no slide fala, de 3 tipos de empresas, que são os tipos principais de empresa que existem aqui no Brasil. Né? A primeira é uma empresa, na verdade, vamos começar pelo limitada. Então, quando o João e a Maria resolvem criar uma empresa, e eles resolvem que cada um deles vai ter 50% da empresa, e cada um deles vai colocar R$1.000 para criar essa empresa, eles criam uma empresa, uma sociedade limitada ao João e a Maria. E lá no contrato social, que é a certidão de nascimento da empresa, eles colocam: esta empresa é de João e da Maria, né? E cada um tem 50% de propriedade, e colocam ali as regras mais básicas da empresa. É como eles criaram a empresa, eles conhecem a empresa, eles se conhecem. Se imagina que entre eles exista uma interação suficiente para que eles realmente acompanhem conjuntamente como a empresa está acontecendo, como ela está funcionando. Tá? Por isso não existe uma quantidade muito grande de normas e regras governamentais associadas a sócios de uma empresa limitada. Parte-se da premissa que uma empresa que tem uma quantidade limitada de sócios, limitada e especificada em seu contrato social, são sócios que têm poder e capacidade de acompanhar essa empresa, acompanhar o seu desenvolvimento. Agora imagine que essa empresa do João e da Maria é uma empresa de informática que faz apps para a internet, e para celular, para smartphone, e essa empresa começou a crescer absurdamente, começou a ser um sucesso internacional. E de repente ela tem 10 milhões de clientes. Muito bem, o João e a Maria podem resolver que não querem mais ter 100% daquela empresa, que eles podem vender uma parte daquela empresa. Eles podem vender para um investidor ou uma empresa investidora, e assim a empresa deles continuar sendo limitada. Tem o João, a Maria e o investidor X. Mas eles podem resolver o seguinte: avaliar que a empresa deles vale R$1 milhão, dividir metade da empresa, os R$500 mil, que é o valor dessa empresa, em 500 mil pedacinhos de R$1, e colocar a venda em um mercado onde se pode comprar pedacinhos de empresa. Esse pedacinho de empresa é o que a gente chama de ação. Então, quem vai lá e comprar uma ação da empresa João e Maria, vai ter uma parte de R$1 milhão da valor dessa empresa. E a partir daí, essas 500 mil ações, que equivalem a metade do patrimônio da empresa, estão pulverizadas em um conjunto de pessoas que compram e vendem essas ações em um mercado de ações, uma bolsa de valores. Já não é mais possível saber quem é o sócio, porque eu posso ter uma ação hoje e vender amanhã para ele ou para ela, e assim sucessivamente. Essas ações vão ter um valor que está muito baseado com o mercado. Se tem muitas pessoas querendo comprar a empresa de João e Maria, as ações vão subir de valor. Se tem muitas pessoas desistindo da empresa de João e Maria, essas ações vão perder valor. Então elas passam a ser um produto, um produto que tem valor. Como o João e a Maria não têm mais capacidade de saber quem são os sócios deles, são sócios anônimos, ou seja, é uma empresa SA, uma sociedade anônima. Existe tanto a transição de uma empresa que é limitada para uma SA, que eu acabei de escrever, como a possibilidade de acontecer o contrário, de uma empresa que é uma SA, que tem ações na bolsa, mas que alguém, um investidor, por exemplo, começa a comprar essas ações de pouco em pouco, até que ele detenha todas as ações. E aí, quando ele tiver 100% das ações, ele pode transformar aquela antiga SA numa nova limitada, porque a partir de agora ele é dono de todas as ações. Então, existem esses 2 tipos de empresa, SA e limitada. Uma coisa que é razoavelmente comum aqui no Brasil são empresas que são SA lá fora e são limitadas no Brasil. O que é isso? Então, uma multinacional vende ações lá fora, onde ela é sua sede,
Mas aí ela constrói uma empresa no Brasil que pertence 100% àquela multinacional. Então, no Brasil, o dono é uma empresa multinacional, é uma empresa sociedade, que é uma empresa limitada, com um único sócio. O dono desta multinacional, aí sim, ela é uma SA, tá? Porque tem as suas ações pulverizadas lá na bolsa do país sede. Tá ok? Então, esses são 3 conceitos. A gente falou de 2, falta o terceiro. Existia no Brasil sempre essas 2 possibilidades. E se você quer criar uma empresa de informática, por exemplo, você que conhece uma certa tecnologia, você quer começar a prestar serviço, oferecendo serviço para a sua cidade lá, você queria criar uma empresa, só você que vai trabalhar nessa empresa, mas era obrigado a ter um sócio. Então muita gente fazia o seguinte, pegava lá a mãe, a namorada, a irmã e criava lá uma empresa onde 99,9% era seu e 0,1% é da mãe. Né? Porque tem que ter alguma porcentagem de um sócio. Tá? Então, isso ficava muito artificial. E principalmente quando a gente está falando de pequenas empresas, isso começa a ficar custoso, burocrático. Tá? Então, há alguns anos atrás, aí, eu acredito que não mais que uma década, o governo criou o conceito de empresa individual, que é uma empresa que pertence a uma única pessoa. Tá? Mas essa empresa tem várias restrições. Então, empresas individuais não são em qualquer área. Tem que checar se na área que você está querendo criar é possível criar uma empresa individual. E elas têm um faturamento bastante limitado. Quer dizer, na hora que você pode até criar uma individual, mas na hora que ela começar a ter algum sucesso, ela vai ter que se transformar numa limitada ou numa SA. Ok? Então, são os 3 tipos de empresa possível. Todas as empresas em que você for trabalhar ou que você pensar em criar, tem que se encaixar em uma dessas 3. Trabalhar em cada uma delas tem diferenças muito sensíveis, muito fortes. Né? Numa individual, tudo depende daquele sócio. E, na verdade, é muito difícil você trabalhar se você não for o dono, porque a individual também tem uma restrição de quantidade de funcionários. Pequena, uma restrição bem forte, ali algo com 2, 3 funcionários no máximo. Tá? No caso de uma limitada, como eu já falei, a questão burocrática é muito pouca. Né? O governo acredita que entre os próprios sócios eles devem interagir e garantir que a empresa seja saudavelmente gerida. Mas no caso de uma SA, como você pode comprar uma única ação, né, comparado com aquele, por exemplo, com o João Maria que tem 500 mil reais de patrimônio daquela empresa e você tem R$1, como que eu posso garantir que eu, pequenininho, não vou ser prejudicado, não vou ser explorado pelos grandes, que têm um poder muito maior na empresa, que participam da gestão da empresa? Aí, nesse caso, existem regras bastante específicas, bastante rígidas, de como deve ser o gerenciamento dessas empresas, como devem ser publicadas as informações sobre essa empresa. Tá? Então, não pode ser o diretor de uma empresa que é uma SA não pode tomar decisões por conta própria, simplesmente. Tá? Então, quando eu tomar uma decisão grande, por exemplo, a compra de uma concorrente, alguma coisa assim, ele antes tem que avisar ao mercado, né? Então, um comunicado de fato relevante, né? Para que os sócios saibam e tomem as suas decisões. Eu não quero mais continuar sócio dessa empresa porque eu não confio nessa transação. Então, dá a possibilidade de todo mundo saber, não só, né, daquela elite que faz parte da gestão, mas todo mundo que tenha pelo menos uma ação daquela empresa. Além disso, essa empresa é obrigada a publicar balanços, resultados, né, para que os sócios, pequenos sócios, tenham a possibilidade de acompanhar, né, se a empresa de fato está dando o retorno que eles esperam que ela tinha que dar. Né? Então tem um conjunto enorme de regras, de tal forma que, se você tiver uma ou 2 ações, você não seja prejudicado, né, quando você está aí no meio, né, de um conjunto de pessoas que tem um poder muito grande. Tá? Então, empresas SA têm regulações muito específicas, muito fortes, e até por causa disso tem uma dificuldade muito maior para tomar decisões muito radicais. Tá? Porque tudo depende do mercado e uma comunicação com o mercado. Você não vai ser de hoje para amanhã que uma SA vai mudar completamente sua área de atuação ou que vai comprar uma grande concorrente. Né? Isso não vai ser de surpresa, vai ter que ser comunicado, vai ter que ser discutido. Muito bem, então já sabemos quais são os 3 tipos de empresa possíveis. Vamos agora para o próximo tema. Né? O próximo tema tem a ver com essas 2 coisas que a gente já falou. Então a gente já conversou um bocado aqui. Né? Uma tem a ver com capital social. O que é o capital social? É quanto a empresa vale. É quanto que os sócios colocaram na empresa, né, no momento da sua criação ou durante o seu desenvolvimento. Então essa empresa aqui vale R$500 mil.
porque ela tem um certo patrimônio, ela tem um carro, ela tem um software que ela desenvolveu, cujo valor imaginado pelo mercado seja tanto pelo potencial que ele tem de vender ações, ela tem um faturamento médio anual de tanto, isso se reflete num valor da empresa de tanto. Né? Então, o capital social é quanto essa empresa vale. Né? E quanto essa empresa vale, né, com base no quanto os sócios investiram. Né? Além do capital social, você tem um valor aí, agora, quando ela vira uma SA, que é o valor das suas ações. E aí é cotado pela bolsa. O valor da ação depende de várias variáveis, é mercado. Uma variável importante, sem dúvida nenhuma, é a saúde financeira da empresa. É a gestão da empresa, é a perspectiva da empresa. Então, quanto mais interessante a perspectiva da empresa, a saúde financeira da empresa, maior vai ser a cotação da sua ação. Né? Por outro lado, né, uma empresa que está com uma situação financeira precária, que está com uma gestão muito pouco correta, muito com problemas de ética, é uma empresa que tende a perder valor nas suas ações. Mas não depende só da empresa, depende, por exemplo, do país. Então a gente aqui no Brasil, estamos aqui, né, nesta gravação, em setembro de 2017, a gente acompanhou nos últimos 12 meses as ações do Brasil cair, né, para um vale lá embaixo e nesse momento está quase no seu topo histórico. Né? Então, a média das ações do Brasil, que existem vários índices, por exemplo, o Ibovespa, está quase no pico histórico, né? Quase nunca se valeu tanto como vale hoje as ações. Isso então não depende necessariamente da saúde de cada uma das empresas, mas da perspectiva que o mercado tem para o país como um todo. Então a sua empresa, às vezes, mesmo que ela esteja com algum problema, se ela está dentro de uma perspectiva de país ou de mundo, né, que esteja positiva, ela vai ter valorização das suas ações. Tá? Então tudo isso tem que ser gerenciado. Uma empresa com ações desvalorizadas é uma empresa que tende a ter pouco poder no mercado, por exemplo, de pedir um empréstimo. Né? Ninguém quer emprestar. Por exemplo, se uma empresa tem um valor de mercado de R$1 milhão e ela for no banco e pedir R$50 mil emprestado, provavelmente ela vai conseguir, porque o banco tem como garantia uma empresa que vale R$1 milhão. Agora, se a sua empresa deu uma crise danada de R$1 milhão, ela passa a valer R$100 mil e ela for pedir os mesmos 50 mil no banco, o banco já fica meio assim, fala, peraí, eu vou emprestar metade do seu valor? Qual é a garantia? A garantia é muito pequena. Né? Então, valorizar o valor das ações é muito importante para a empresa ter poder, né, para conseguir empréstimo, para negociar, para, enfim, né, existir financeiramente. Então, é parte da responsabilidade de uma administração, de uma empresa de informática, manter o seu valor no mercado bom, saudável. As empresas fazem vários trabalhos nesse sentido, né, alguns trabalhos, até aqui, para quem não é especialista, né, chega a ser um pouco confuso, né, quando uma empresa SA, por exemplo, que acontece bastante, quando as ações da SA caem, o que ela faz? Ela vai lá e compra as suas ações. Né? Então, a empresa compra as ações dela mesma. Por que ela faz isso? Mercado, oferta e procura. Quando ela tira ações dela do mercado, a tendência é que as ações dela se valorizem. Né? E a partir do momento que elas se valorizarem, ela pode chegar e vender essas ações e recuperar o capital investido com alguma rentabilidade ainda. Tá? Então, são estratégias financeiras que são feitas pelas gestões de administração das empresas de informática, de todas as empresas de modo geral, para que a empresa continue sendo bem vista financeiramente pelo mercado. Ok? Então vamos para o próximo tópico. E o próximo tópico é um conceito importante, conceito contábil de ativo e passivo. O que é esse conceito contábil? Simplificadamente, sem grandes teorias aqui por trás, né? Lembrando, este aqui é um curso dado por alguém de informática, não um professor de administração. Tá? Então o foco aqui é entender na prática e não entender os conceitos, né, teóricos. Né? Mas a gente pode falar simplificadamente que ativo é tudo aquilo que a sua empresa tem e a passiva é tudo aquilo que a sua empresa deve. Tá? Então, o que é ativo? O caixa que eu tenho na empresa é um ativo. Um carro que eu tenho na empresa é um ativo. Um cliente com um contrato de 12 meses é um ativo. Né?
Por outro lado, o salário que eu tenho que pagar, né, para um funcionário, lá, a 13º é um passivo, é um valor que eu tenho que pagar. Né? Uma dívida bancária é um passivo. E a gente já falou aqui na aula de RH, né, de quando você tem algum problema de gestão das pessoas, né, você gera o que a gente chama de um passivo trabalhista, né, que é o caso de você estar gerindo sua empresa de tal forma que, com certeza, o profissional, quando sair, vai entrar na Justiça do Trabalho e você vai ter que pagar multas, né, contratuais porque não está em desacordo com a legislação. Tá? Então, é muito importante a empresa acompanhar os seus passivos e seus ativos. Né? Contabilmente, esses números são sempre iguais, tá? Porque a gente iguala algumas coisas que são nos ativos com os passivos correspondentes. Mas, na prática, né, os principais ativos a gente tem que fazer com que eles cresçam, né, e os passivos, de fato, que são dívida, a gente tem que fazer com que eles encolham, para a nossa empresa ser saudável. Quando você tem empresas cujo passivo é maior que o seu patrimônio, são empresas que realmente estão num risco iminente de quebrarem. Então a gente viu alguns casos aí no Brasil nos últimos tempos, né, de a empresa que tem um patrimônio X e a dívida que ela tem com o banco é 3 vezes isso. Isso é uma empresa condenada a quebrar. Tá? Por quê? Porque, imagine, mesmo que ela feche as portas e venda tudo, ela não paga toda a sua dívida. Isso não é saudável. Tá? Então a gente sempre não pode deixar um descasamento entre os ativos e os passivos. Tá? Então uma empresa que tem mais passivo do que patrimônio é uma empresa com risco muito grande. Tá? Então gerir financeiramente significa gerir ativos e passivos, acompanhar os seus ativos e os seus passivos. Tá? Uma empresa que está sendo bem gerida financeiramente é aquela empresa em que sempre tende a aumentar os seus ativos e tende a diminuir os seus passivos. Né? De tal forma, né, em que cada dia tem mais dinheiro em caixa e menos dívida a pagar. Né? Saber gerenciar isso, saber planejar isso no futuro é parte da gestão financeira da sua empresa. Né? Então não só agora eu tenho um passivo grande, mas eu tenho aqui um plano para que esse passivo, né, se dilua ao longo de X tempos, onde a gente vai investir parte do que a gente faturou para pagar essas dívidas, né? De tal forma que chegue em algum momento e o passivo se dilua. Tá? Ok? Então, continuando aqui, vamos para o tópico 4. Agora a gente começa a entrar um pouquinho em alguns conceitos que é importante uma gestão financeira saber, né, acompanhar. E muitas vezes, né, até para minha surpresa, eu vejo pessoas que já estão trabalhando há algum tempo que tem, por exemplo, que não entendeu a diferença entre os 3 conceitos que estão no item 4. Né? Então existe caixa, existe lucro e existe EBITDA. São 3 medidas financeiras que indicam o quanto a sua empresa está saudável ou não. Tá? Esses 3 conceitos não são iguais. Tá? E você pode ter uma empresa que pode quebrar por um, embora tenha um outro saudável. O que é o caixa? Caixa é exatamente, como o nome diz, o que a empresa tem no caixa, na sua conta de banco. Né? Se ela trabalhar com dinheiro vivo, que ela tem dinheiro vivo, enfim, o que ela tem de dinheiro disponível para gastar, né, em um certo momento. Quanto mais caixa a empresa tiver, mais poder essa empresa tem para negociar, para fazer compras com preços menores, né, para poder dar prazo maior para os seus clientes. Então, um caixa alto, né, é uma possibilidade boa da empresa ter a capacidade de negociar e de mostrar que a empresa tem uma boa saúde financeira. Né? Já lucro não quer dizer quanto a empresa tem no caixa, mas qual é a diferença entre o preço que a empresa cobra no seu produto que ela vendeu, né, e o que ela gasta no total, em todas as suas operações, para oferecer esse produto. Tá? Então eu pego todas as minhas receitas, a receita associada a uma certa venda e todas as despesas associadas a essa venda ou rateadas, se não são despesas diretas dessa venda. O que quer dizer com rateadas?
Bom, eu tenho uma faxineira aqui na minha empresa. Essa faxineira não trabalha só para o produto A, ou produto B, ou produto C. Né? Mas eu rateio esse preço, esse custo dessa faxineira, para que cada produto pague 1/3 dela. De tal forma que o que entra dos produtos paga a faxineira. Tá? Então, isso é um rateio que entra no cálculo do custo. A minha empresa tem uma dívida e ela tem que pagar os juros dessa dívida. Isso é um custo que é rateado entre as coisas que ela vende, né? E essas coisas têm que pagar isso, certo? Senão a empresa não vai conseguir se sustentar. Além disso, que ela paga de mão de obra para fazer aquele produto ou serviço, né? É parte do custo. Os impostos é parte do custo. Em resumo, se eu somar todos os lucros que a empresa tem ao longo de um mês, eu vou saber quanto entrou ou saiu, né, do total do caixa naquele mês. Né? Ou, mais exatamente, não é só caixa, né, mas, enfim, quanto que a empresa teve de retorno pela operação naquele mês ou não. Tá? É um pouco mais complicado do que caixa. A gente já vai chegar lá. Existe um terceiro indicador que é o EBITDA. O EBITDA significa ganhos antes de impostos, taxas, depreciação e amortização. Ele é parecido com o lucro, mas ele não entra esses 4 itens que eu falei para vocês. Tá? Então, no cálculo do EBITDA, eu não vou colocar quanto a empresa gastou para pagar impostos. E isso é interessante por quê? Porque o imposto, se o governo amanhã mudar o imposto de 10% para 20%, a minha empresa não mudou a sua saúde financeira, a sua gestão de administração da produção. Né? A sua equipe não está menos produtiva. Né? É uma coisa que está externa à gestão da administração da empresa, da operação da empresa. Né? Se a empresa tem ou não tem dívida, de novo, não tem a ver com a sua operação, tem a ver com o seu histórico, tem a ver com coisas que não têm a ver com a operação da empresa. Se a empresa tem ou não tem que pagar amortizações da dívida, é a mesma coisa, também não tem a ver com a operação. E por fim, se a empresa gasta ou não gasta, na verdade não é gasta, né? Se ela perde ou não perde com a depreciação. E o que é a depreciação? É quanto o patrimônio daquela empresa perdeu o valor em um certo período de tempo. Não é? Então eu tenho aqui móveis, eu gastei R$1 milhão em móveis, mas eu sei que no próximo mês esse R$1 milhão vale não ser 50 mil. Perdi 50 mil de depreciação. Tá? Perder depreciação ou não perder depreciação, de novo, não tem muito a ver com a operação da empresa. O quanto que eu estou sabendo desenvolver software bem, o quanto que eu estou sabendo trabalhar bem com o meu cliente, o quanto que o meu preço em relação ao quanto eu gasto para fazer um certo serviço está adequado. Então, o EBITDA é um ótimo indicativo da minha operação. Se a minha empresa tem um EBITDA melhor que o dos concorrentes, quer dizer que a minha operação é muito boa. Então, que eu sei desenvolver software melhor que os outros, que eu sei vender licença melhor que os outros, que eu sei vender serviços de informática melhor que o outro. Esse é um indicativo do EBITDA. Tá? E ele, então, é muito legal para eu medir se a minha operação é boa, mas ele não nos mede se a nossa empresa vai existir amanhã. Porque a nossa empresa pode ter um ótimo EBITDA, mas tem uma dívida muito grande. E aí, na verdade, ela tem um prejuízo, porque a operação dela está boa, mas o custo de pagar essa dívida é muito grande. Tá? Então, o lucro aí vai indicar uma perspectiva muito melhor, né, da saúde da empresa do que o EBITDA. O EBITDA é um ótimo indicativo de saúde da operação, de qualidade da operação que a empresa está tendo. Mas a empresa pode ter bom lucro, bom EBITDA e falir, porque ela tem um problema de caixa. Então, por isso que esses 3 indicadores são importantes. O EBITDA nos mostra se a nossa operação é bem gerida. O lucro está nos mostrando se a empresa está valendo a pena, se ela está gerando riqueza. Né? E o caixa, né, é uma coisa diferente. Você pode ter uma empresa extremamente lucrativa e quebrar pelo caixa? Pode. Porque você pode estar vendendo uma coisa pelo dobro do preço que você tem de custo total. Tá? Então, lucrativa a empresa é. O EBITDA não é ruim. Mas essa empresa compra tudo que ela gasta à vista, e tudo que ela recebe em 180 dias. Se ela não tem caixa para aguentar 6 meses de operação, ela vai fechar o problema de caixa, embora ela seja lucrativa. Então, uma boa gestão financeira
tem que acompanhar. Se a empresa é lucrativa por um lado, mas também tem que fazer uma boa gestão de caixa por outro. E como é que eu gerencio o caixa? Por exemplo, se a minha empresa está com uma boa quantidade de caixa, eu posso financiar o meu cliente, né, cobrando juros. Em vez de você pagar à vista, se você quiser pagar em 3 vezes, né, com 5% de acréscimo, eu vendo para você em 3 vezes. Então, 5% é muito mais do que essa empresa conseguiria com dinheiro parado no banco. Então, para ela tem uma lucratividade maior. E talvez ela consiga mais clientes por causa disso. Por outro lado, se essa empresa está com problema de caixa, tem um desembolso previsto muito grande, né, por um prazo muito curto, ela pode fazer uma negociação, uma estratégia de caixa, pensando no seguinte: ela pede para os clientes para pagar à vista, um desconto de 10%, por exemplo, e ela negocia com os fornecedores para pagar em 60 dias, pagando um acréscimo de X%. Porque ainda é mais negócio do que pedir dinheiro no banco. Ou talvez porque o banco não vai emprestar para ela. Então ela precisa perder um pouco na venda, perder um pouco nas compras, né, mas ter um fluxo de caixa saudável. Tá? Então gerir uma empresa bem gerida, então agora se eu estou falando especificamente como você está querendo criar uma empresa, gerir financeiramente uma empresa, mesmo pequena, é uma arte que tem que ser feita com extremo cuidado. Já começa que jamais misture o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Tá? Então tem que ter um caixa à parte, uma conta à parte. Tá? Não é porque a empresa tem caixa que você está com dinheiro. Tá? Retire o pagamento que a empresa tem que fazer a você pelo seu serviço, né? O seu salário, né? O seu pro labore. Mas não retire a mais só porque a empresa está com saldo, porque em algum momento ela pode precisar disso. E a história diz que nos 2 primeiros anos a grande maioria das empresas quebram justamente porque vai ter um problema de caixa. Se a empresa foi tirado todo o caixa dela, não vai ter como ser saúde. Né? Mas não é só essa questão de separar o dinheiro um e outro. Faça um planejamento financeiro, principalmente a questão do caixa, no longo prazo. Tá? Porque de repente a empresa está saudável no quesito de lucratividade, mas, né, você se esqueceu de certos desembolsos que ela vai ter em certas datas específicas. E se você não tiver dinheiro no caixa naquela data específica, pode ser que aquele cara que não recebeu, seu fornecedor que não recebeu, peça sua falência, tá? Porque você não cumpriu com uma certa obrigação. Tá? Então, faça o teu planejamento do ano inteiro. Uma grande empresa, se você for trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, etc., né, você tem que exigir que ela tenha sistemas ERPs, por exemplo, sistema de gestão financeira, que façam uma perspectiva de planos de caixa de longo prazo, para que realmente você faça uma gestão de caixa saudável. Tá ok? Bom, vamos para a última parte aqui, últimos conceitos importantes associados à gestão financeira de uma empresa. Tá? São reservas, hedge e depreciação. Tá? Então, reserva. O que é o conceito de reserva? As empresas sabem que vão gastar certos custos, vão ter certos custos no futuro. Então, toda empresa sabe que tem que pagar 13º, né, desde o 1º de janeiro. Então, ela sabe que ela não vai pagar só um salário para aquele funcionário, ela vai pagar um salário e ela deve guardar um 12avos daquele salário para no final do ano ela ter um salário a mais para pagar para ele. Aí você vai falar, pô, mas estamos em crise, né? A empresa mal consegue pagar suas contas, ela ainda vai guardar um 12avos? Deveria. Se a sua empresa não está conseguindo guardar um 12avos disso daí, ela deveria repensar os seus custos, diminuir seu custo para que consiga guardar um 12avos. Porque vai gastar esse dinheiro, sem sombra de dúvidas, lá no fim do ano. Tá? Então, não deixe para chegar em novembro e pedir empréstimo num banco caríssimo para pagar o 13º que você sabia que tinha que pagar em janeiro, lá no início do ano. Tá? Isso é o conceito de reservas. Faça reservas para gastos que você sabe que vão acontecer. Né? A sua empresa faz todo ano, nos primeiros 15 dias de janeiro, ela tem umas férias coletivas. Né? Então, já reserve dinheiro ao longo do ano para pagar os seus funcionários naquele período de férias coletivas que você não tem receita nenhuma. Faça a reserva. Tá? Você consegue, inclusive, aí falando com o seu contador, conversando com gente que entende do assunto, né, colocar isso como parte, né, um desconto para não entrar como um lucro. Né? Então a empresa não vai pagar imposto de renda sobre o lucro, né,
Porque isso aí pode ser considerado, e pode dizer que isso não é lucro. Não, eu estou reservando um 12º para pagar o 13º. Não é que sobrou um 12º de dinheiro. Então, ao invés de você pagar um dinheiro de imposto, né, você consegue contabilmente indicar que isso é reserva. Então, pense sempre todos os custos que você sabe que vão acontecer e faça a reserva antecipada, tá, para evitar surpresas futuras. Um outro ponto muito importante, tá, aqui também na parte financeira, é o conceito de hedge. O que é o conceito de hedge? O conceito de hedge é uma ação que a sua empresa faz para se proteger, né, de surpresas que tenham com relação ao câmbio. Tá? Então, caso real, tá? Uma empresa, né, vendia a licença junto com a implantação e a instalação de um certo software aqui no Brasil. A licença vinha de fora, né, e o serviço era do Brasil. Muito bem, ela vendeu uma quantidade grande desse produto num certo ano, tá? Então, que estava lá incluído a licença e a instalação e o serviço de instalação e implantação. Ela recebeu esse dinheiro todo num certo ano, tá? E com o contrato já assinado, com os valores já estáveis, e não comprou a licença. Deixou para comprar a licença na hora que fosse instalar no cliente. Na virada do ano, o dólar subiu 40%, 50%. Então, aquele valor que a empresa combinou, contratado com seu cliente, não pagava nem o custo da licença, quanto mais os serviços que ela teria que ter para instalar o software. Tá? Então, a empresa teve problemas sérios financeiros. Tá? Por quê? Porque teve um descasamento entre sua receita, né, e sua despesa numa moeda estrangeira. Marcos, como é que a gente faz para evitar esse risco? O hedge. Tá? Então, o que o hedge vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar em alguma operação financeira que me congele o câmbio no momento atual. Né? Como é que eu faço isso? Tem vários jeitos diferentes. Uma forma de fazer isso é você pegar o valor que você vai gastar para comprar essa coisa em dólar e aplicar num fundo cambial. Né? Então você sabe que se o dólar subir, o seu valor vai subir e você vai poder comprar aqueles produtos do mesmo jeito. Se o dólar cair, você vai perder dinheiro, mas aquele dinheiro que ficou aqui é suficiente para comprar aquilo que você tem que comprar do mesmo jeito. Tá? Então o que sobrou é realmente da sua empresa para fazer as outras coisas. Mas o custo da compra já está garantido. Né? Outra possibilidade é você comprar de fato a moeda que você vai usar. Né? E aí a empresa pode fazer das mais diversas formas, contábeis, financeiras, inclusive, né, tendo uma conta no exterior, né, já comprando dólar, remetendo, enfim, fazendo alguma ação, né, para que já tenha a moeda estabelecida. Você pode até comprar a moeda no futuro. Então você vai numa bolsa de futuros, né, e fala, eu quero comprar o dólar para daqui a 180 dias. Né, e compra com um certo valor. Né, então você congela um certo valor do dólar lá nos 180 dias. Se quando chegar nessa data o dólar estiver acima, quem vendeu para você perdeu dinheiro. Se quando chegar naquela data o dólar estiver abaixo, você perdeu dinheiro. Mas de novo, o dinheiro que tem ali é suficiente para gastar o que você tinha previsto gastar. Quando você vendeu o seu contrato, já estava previsto um valor, aquele valor no seu contrato de câmbio. Tá? Então não vai ser algo que vai fazer a sua empresa ter problemas financeiros. Tá? Saber fazer hedge é importante, né, para que empresas que trabalham com o mercado externo, né, não tenham problemas grandes. A gente viu aí, né, há um período atrás, alguns anos atrás, né, a Sadia teve um problema gravíssimo graças a uma manipulação incorreta, né, de mercado de câmbio. Né? Então empresas desse tamanho podem ter problemas. Tá? Então se a sua empresa tem negociações com o exterior, tente se proteger, tente evitar, né, variações bruscas no câmbio impactem negativamente no teu resultado. Né? Sejam conservadores, aliás, as empresas de um modo geral nesse sentido têm que ser conservadores. Né? Ah, mas e se o dólar subir, eu podia ganhar dinheiro, mas se o dólar cair, sua empresa pode quebrar. Tá? Então é melhor você congelar isso num valor que é saudável, que tem uma rentabilidade, que foi a rentabilidade prevista, né, a jogar na sorte do câmbio variável.
Então, esse tipo de coisa não é para principiante, esse tipo de coisa não é para uma empresa de software, não é para uma empresa de informática cuidar. A questão de ficar jogando com câmbio é uma coisa para especialista, é coisa para banco, é coisa para gente, investidor de grande porte. A empresa tem que pensar na sua operação e como ela ganhar dinheiro com a sua operação e não com isso. Porque a chance de dar errado é muito grande. Você pode ter uma empresa que tem um resultado de gestão muito boa que quebra por um erro aí nessa questão financeira. Tá? Então, cuidado, protejam-se usando hedge. O último conceito está ali, é o conceito da depreciação. A gente já explicou aqui um pouquinho. Então, qual é a ideia da depreciação? A ideia da depreciação é que tudo que a gente compra, um certo patrimônio, ele perde valor ao longo do tempo. Então, na hora que você compra um carro, você foi lá e comprou um carro popular, pagou 40 mil reais. Você sabe que esse carro, quando você sair da concessionária, já não vale 40. E mês após mês, você pode dizer que ele perde, sei lá, R$1.000 por mês. Então, isso aqui é a ideia da depreciação. Então, você sai da concessionária com 40 mil reais. No mês que vem, você tem 39. No mês que vem, tem 38. Então, a cada mês, esse carro deprecia R$1.000. O que é importante no conceito de depreciação? Primeiro, não é um dinheiro que sai do bolso. Não sendo um dinheiro que sai do bolso, depreciação não impacta no caixa. Então, cuidado com isso. Mas a minha empresa está tendo prejuízo, mas o caixa está mantido saudável? Como assim? Porque no lucro se usa depreciação como parte da contabilidade de lucros. Mas não entra no caixa, porque não é dinheiro que sai, é patrimônio que perde. Mas se não sai do caixa, por que eu tenho que considerar como despesa, como algo que prejudica meu lucro? Porque de fato é uma perda. Então imagine o seguinte, a sua empresa tem 500 mil reais de patrimônio, e esse patrimônio vai ao longo dos anos se perdendo. Se você não pega parte do seu lucro aqui, parte do seu faturamento para pagar a renovação desse patrimônio, a compra de equipamentos que ficaram obsoletos, a manutenção dos seus prédios, o que vai acontecer? Em um certo momento, todo aquele patrimônio não vai valer nada e a sua empresa não vai conseguir operar, porque ela não tem equipamentos funcionando, ela não tem um prédio seguro, ela não tem patrimônio que possa fazer a sua operação funcionar. Então, de fato, a empresa que não consegue pagar a sua depreciação é uma empresa que está condenada no futuro a quebrar. Então, a depreciação é um resultado que tem que ser pago mês a mês. No longo prazo, pode ser que em um mês não pague, não há problema nenhum, desde que no seguinte se reponha, para que você tenha uma reposição ao longo de X tempos dos equipamentos, dos patrimônios que essa empresa tem e ela consiga manter-se estável com relação ao patrimônio. Então, importante, depreciação não entra no caixa, mas entra no lucro, não entra no EBITDA. De novo, porque o EBITDA está preocupado só enquanto a empresa opera. Depreciação poderia ser usada de uma forma com má fé para fugir de lucro. Então, como as empresas pagam sobre o lucro que elas têm para o governo, o que uma empresa com má fé poderia fazer? Num ano que ela tenha muito lucro, ela deprecia fortemente os seus ativos, e aí aquele depreciação entra como custo, o lucro fica zero, embora tenha entrado uma quantidade enorme de dinheiro no caixa. No ano seguinte, quando ela não tem lucro, ela não deprecia nada, porque ela não vai pagar imposto sobre o lucro mesmo. Para evitar isso, a questão da depreciação é fortemente regulada e o governo define claramente quantos anos você se deprecia um equipamento, em quantos anos você deprecia um prédio, em quantos anos você deprecia um computador. Então você não pode definir quanto você vai depreciar. Essas regras são pré-estabelecidas, são regras legais, justamente para evitar essa manipulação que poderia acontecer, para se fugir de lucro. Ok? Bom, então, gente, de novo, como eu disse no começo aqui desta aula, o objetivo aqui não é ensinar os conceitos teóricos, mas sim passar um pouquinho de palavras-chave para aquela pessoa que for, de alguma forma, virar um administrador de informática, que estiver criando a sua empresa, saber que existem conceitos, esses conceitos e como esses conceitos podem ser úteis no seu dia a dia.
lembrar, é muito importante, principalmente para aqueles que estão pensando em criar empresas, né? Normalmente, quando a gente fala em criar empresa, a gente pega pessoas que são parecidas com a gente, que são colegas de turma, né? Então são pessoas que são formadas na área de informática e criam-se uma empresa. Tá? Minha experiência com mais de 20 anos de formado é que os meus colegas que deram certo como empresários são aqueles que conseguiram fazer com que pelo menos um desses sócios começasse a entender um pouco mais de finanças, começasse a trabalhar mais como um gestor financeiro da empresa, largasse um pouco a questão técnica da programação, do design, da parte técnica de informática e fosse o administrador financeiro, né? Então é muito importante que alguém cuide disso aqui, porque senão a sua empresa pode ter produtos fantásticos, pode ter uma tecnologia super legal, pode oferecer um serviço que não tem igual, tá? Mas quebrar por questão financeira. Eu já vi exemplos tristes assim, de empresas fantásticas com diferencial de qualidade, de serviço, de capacitação extraordinário, né? Mas que quebraram por estratégias financeiras erradas, por não fazer reservas, por correr riscos desnecessários, né? Por fazer investimentos maiores do que deveriam em um certo momento, tá? Então, cuidem do lado financeiro da empresa. É muito importante. Uma empresa de informática não se sustenta só com bons profissionais de informática, tá? O lado financeiro é provavelmente o mais importante para uma empresa ter sucesso e continuar progredindo aí para frente, tá? Espero ter passado alguns dos conceitos, tem muitos outros conceitos, mas eu acredito que esses são os principais conceitos, né, para quem está começando na área de administrar financeiramente uma empresa. Obrigado e até a próxima aula.